Olá, seja bem-vindo a marcoteles.com. Hoje eu quero conversar com você sobre como reconhecer um traidor. O traidor é uma das pessoas mais perigosas da natureza humana, é um dos comportamentos mais perigosos. E o traidor tem algumas coisas que eles deixam escapar, mas muitas vezes nós não percebemos um traidor. Um verdadeiro traidor, ele é uma pessoa tão vil, tão mesquinha, que você jamais conseguirá perceber a sua traição. E como você vai perceber essa traição? Como você vai perceber esse comportamento de traidor? Eu fiz umas anotações aqui, eu vou acompanhar para não esquecer nenhum dado para te mostrar isso. Mas o traidor, ele é capaz de te fazer uma traição tão grande, mas tão grande, que as pessoas queiram ter ódio de você a ponto de querer até te matar, se for o caso. O traidor é capaz de fazer isso. As pessoas vão ter um ódio de você, que é um ódio mortal, e você não sabe por quê. Talvez você já tenha passado por isso. Um fulano tem um ódio mortal de mim e eu não sei por quê. Isso geralmente tem um traidor envolvido nessas histórias. Claro que se a pessoa não fez nada mesmo. Então sempre tem um traidor nisso. Por exemplo, vou dar um exemplo. Um fulano está de olho na namorada de alguém. Aí ele vê você, que se você for um homem, de repente boa pinta, e ele começa a dizer, fulano está de olho na sua namorada. Quem está de olho é ele. Mas ele diz isso para desviar a atenção do outro, o outro brigar com o cara que ele alega ser o culpado. Nesse momento a namorada vai brigar com ele, eles vão desmanchar e automaticamente vem esse traidor e toma o lugar que ele queria. É assim que o traidor age. O traidor age de uma forma em que não se poderia pensar que seria ele. O traidor desse tipo, por exemplo, as pessoas falam, não, ele era a pessoa que estava mais perto, foi quem socorreu, foi quem ajudou, quando na verdade foi a pessoa que criou o problema. Então tome cuidado com isso. Existem muitos traidores, os traidores geralmente são as pessoas que você menos imagina que serão traidores. É difícil você identificar um traidor, só com muita experiência de vida e com muita oração para você saber identificar um traidor e ao mesmo tempo evitar esse traidor, a traição que os traidores tentam fazer contra as pessoas. Nós temos um exemplo bíblico clássico e o principal de todos, que é o maior traidor da humanidade, que é Judas Iscariotes. Eu vou fazer os comentários aqui e vou referenciar a Judas. Não vou referenciar textos específicos, porque os textos estão espalhados pelo Novo Testamento, enquanto a isso. Mas você vai poder observar comigo que o traidor segue o estereótipo de Judas. E se você observar esse estereótipo de Judas, você vai encontrar o verdadeiro traidor. E vou dizer para você no final uma palavra mágica, em modo de força de expressão. Em força de expressão, uma palavra mágica quando o traidor está admitindo que está te traindo. Ele sempre vai te perguntar isso. Sempre vai te fazer uma pergunta quando ele está admitindo que está te traindo. Vamos lá, vamos começar. Primeira coisa, o traidor é uma pessoa próxima e confiável. Ele é próximo de você, você confia nele, tem até amizade com essa pessoa. E ele não é confiável só por você. Outras pessoas o têm em alta conta também no seu meio. Geralmente as pessoas traidoras, elas são pessoas que não têm arroubos emocionais, são pessoas emocionalmente muito equilibradas, são pessoas que as pessoas acham assim, poxa, essa pessoa é perfeita, essa pessoa não tem erro, mas são geralmente traidores. Eles têm uma forma de se vingar de alguma coisa que você lhes faça, mesmo que você admita, eu fiz e estou pedindo perdão. A pessoa vai dizer que te perdoou e posteriormente ela vai se vingar de você, ou vai se vingar por um interesse propriamente dito, como foi o caso de Judas. Ele tinha um interesse revolucionário ou de dinheiro quanto a Jesus e traiu a Jesus por causa desse interesse. Fazendo uma ressalva, é bem provável que Judas estivesse interessado inclusive no lugar de Jesus junto aos discípulos. Ele estava mais interessado em ser alguém que derrubasse Jesus para assumir o lugar de Jesus, talvez para cumprir uma certa ideia de revolução entre os judeus que viria com a ideia de Messias no pacote geral do racismo judaico daquela época. O judeu não é racista, mas desde aquele tempo dos fariseus, obviamente. Agora, o traidor, ele tem que ser uma pessoa próxima a você, ele tem que ser.
Porque se ele não for, ele não é traidor. Porque ele precisa estar perto de você para te prejudicar da forma que ele vai te prejudicar, tão grave como ele vai te prejudicar. O traidor é alguém que foi seu amigo. Por isso que é difícil você identificar o traidor, porque será um deles. Então você terá que fazer um trabalho de investigação para descobrir quem é o traidor que falou mal de outra pessoa. Mas você mesmo pode perceber que você recebe isso, especialmente quando você vê um ódio dirigido a você e uma raiva e uma ira e uma violência dirigida a você que você não sabe de onde vem. Geralmente vem de um traidor. Pode acreditar que veio de um traidor. Tem um traidor em seu meio, né? E às vezes a dica que eles dão passa despercebida por você. Você nem percebe, porque você ignora. Como é que essa pessoa está perguntando isso? Não faz sentido. Eu vou falar sobre essa dica no final. O traidor também é alguém muito honesto, mas só na aparência. Todo mundo vai acreditar que é a pessoa mais honesta do mundo. Do mundo. Quando a pessoa diz assim, acredito que todo mundo poderia ter feito isso, menos fulano. Essa é a pessoa mais difícil de você lidar. Eu vou mais além. Eu prefiro as pessoas exaltadas do que as muito calminhas. As pessoas exaltadas que falam, jogam suas ideias para fora, que às vezes dão até estrondos emocionais, essas são as melhores pessoas, sabia? Porque você sabe exatamente o que ela está pensando. Ela não esconde nada de ninguém. Ela não esconde nada de você. Mas por incrível que pareça, são as pessoas que as pessoas menos gostam. As pessoas menos gostam dessas pessoas porque são pessoas autênticas, genuínas, e elas não gostam de uma coisa, elas estouram mesmo e falam o que tem que falar. Depois até se arrependem e pedem perdão, e você perdoa porque você vê que a pessoa falou aquilo num momento emocional. Mas o traidor não, ele nunca faz isso. Uma pessoa que nunca faz isso, que nunca tem um arroubo emocional, potencialmente é um traidor. Potencialmente. Não estou dizendo que é. Mas a pessoa que nunca tem um arroubo emocional é muito perigoso. Todas as pessoas, elas têm um momento de extravasar a emoção. Mas o traidor, ele nunca extravasa. Porque ele se vinga de alguma coisa ou então usa você para alcançar alguma coisa. E o traidor, a grande marca do traidor é essa: ele é honesto, bom, justo, mas só na aparência. Por que aparência? Porque ninguém nunca viu ele fazendo alguma coisa que deponha contra aquilo que ele diz ser, certo? Ninguém nunca viu ele fazer. Mas o fato de ninguém nunca ter visto não significa que não tenha feito. Às vezes ele consegue camuflar tão bem que faz as pessoas não percebem. E a traição é um negócio que vem desde infância muitas vezes. As pessoas vão cultivando aquele padrão. Às vezes são pessoas que têm um falar muito agradável, muito jeitosa, delicada, quando são mulheres até. São muito boazinhas, alguns dizem que sonsas e tal. E essas pessoas, elas são próprias para serem traidores, seja homem ou seja mulher. Eu disse mulher porque o termo sonsa geralmente é usado para mulheres, né? Então é a última pessoa de quem você duvidaria, de que a maioria das pessoas duvidariam. Então esse é um traidor, é uma pessoa que tem que ter essa marca. Judas Iscariotes, por exemplo. Ninguém duvidava de Judas Iscariotes e provavelmente seria a última pessoa de que iriam duvidar. Fazendo mais uma ressalva, você pode me dizer assim: como os discípulos não sabiam, visto que os evangelhos dizem que Judas roubava da tesouraria, da bolsa dos servos de Jesus ali, do que eles recebiam. Ora, os evangelhos demonstram que os discípulos sabiam depois que Judas roubava, mas eles não dizem que sabiam antes que Judas roubava. Depois eles foram descobrir, provavelmente devem ter verificado alguma coisa e perceberam o roubo, mas não sabiam disso antes necessariamente, tá bom? Embora isso não possa ser um ponto pacífico na discussão, mas é bem provável. Até quando Jesus disse na ceia que ele estava colocando o pão no vinho e dizendo: a quem eu der esse me trairá, as pessoas não acreditaram que fosse Judas. Seria qualquer outro, podia ser até ele mesmo, mas Judas não seria. Porque eles não iam acreditar. E digo mais, provavelmente se Judas não tivesse se enforcado por seu próprio remorso, e se não tivesse jogado dinheiro, se tivesse ocultado o que ele fez de uma forma melhor, ninguém acreditaria que foi Judas que traiu Jesus. Pode acreditar nisso, o traidor tem essa característica: ninguém consegue acreditar que foi ele.
A pior pessoa do mundo é o traidor. Quero chamar sua atenção para uma coisa: o traidor, apesar de ser uma pessoa medíocre, vil, ele tem sempre a necessidade de satisfazer a consciência. Então, em algum momento, ele vai soltar o que ele fez. Só que ele vai deixar isso subentendido ou de alguma forma que não possa ser muito bem entendido. Mas em algum momento ele vai soltar, porque ele precisa satisfazer a própria consciência. Nem Judas, que foi o maior dos traidores, o maior de todos, não conseguiu conviver com a consciência de ter traído Jesus. O traidor é covarde e quer sempre agradar os outros. Você vê uma pessoa que é sempre agradável, todo mundo gosta dela, ela faz tudo para agradar as pessoas, esse é um traidor. Porque a pessoa genuína, honesta, ela não quer agradar a todo mundo. Ela tem compromisso com a verdade. Mas a pessoa que agrada a todo mundo, que todo mundo gosta, que ninguém desconfia, esse é um traidor. Por exemplo, eu sou um cara meio estourado às vezes. Eu sou um cara que muita gente não acha que sou uma pessoa muito legal. Porque eu às vezes sou genuíno, digo o que tem que dizer, né? E se eu falar besteira, peço desculpas se não falei. Se não falei, é isso mesmo que eu falei, entendeu? Mas agora, há pessoas que não conseguem ser genuínas. Aquela pessoa que chega para você e fala mal de uma pessoa, mas quando chega na frente dela, ela trata com outra característica, com outra ideia. Às vezes a pessoa dá uma ideia, ela concorda com a pessoa na frente. E quando está sozinha com você, sozinha, diga-se de passagem, porque não tem nenhuma testemunha, ela discorda da ideia. E quando está com os outros, ela concorda com a ideia. Esse é um traidor. É um traidor em potencial e muito alto potencial. Então o traidor é covarde e quer sempre agradar aos outros. Ele nunca assume o que pensa. Ele sempre esconde o que faz, esconde o que pensa. É o traidor perfeito. E ele sempre cria uma situação para confirmar alguma coisa que ele disse. Como é que o traidor faz? O traidor é quase que um psicopata, imagino eu. Não sei se são realmente. Mas tem pessoas que são tão dóceis, tão amáveis, que você não consegue imaginar isso. E ele geralmente gera uma situação confirmatória. Por exemplo, ele chega para você e diz: quero combinar uma coisa aqui, mas só entre nós. Só entre nós. Quando eu te pedir isso assim, você faz isso. Geralmente assim que o traidor faz. Aí um dia ele está no meio de outras pessoas e te pede aquilo. Você, como já ouviu falar, você já combinou, você faz aquilo que a pessoa fez. E daqui a pouco você não sabe o que aconteceu, mas você está confirmando uma falsa pista que ele colocou. Confirmando de forma subliminar, e as pessoas estão entendendo, porque ele já falou para as pessoas que aquilo iria acontecer. E às vezes não dizem, fulano fez isso. Eles dão a pista, e como se alguém for essa pessoa, ele fará isso. E as pessoas ficam com a pulga atrás da orelha. Quando estão com a pulga atrás da orelha, cada um vai ver você fazendo. Aí vão dizer, é mesmo, é aquela pessoa que fez isso errado, quando não foi, na verdade, o traidor que fez. Então, é interessante tomar muito cuidado com isso, porque o traidor ele vai gerar uma questão para confirmar. Uma situação qualquer, pode ser a mais trivial possível, ele vai tentar confirmar com aquilo. E o traidor, agora eu vou te dar a dica fundamental, que todo traidor faz isso. Algum dia, ele vai fazer isso para você. Ele vai te pedir perdão sem motivo. Ele vai chegar assim, você pode me perdoar? Aí você pergunta, por quê? Você não fez nada? Não, só quero saber, você me perdoa? Não tenho por que te perdoar, por que eu vou te perdoar? E a pessoa insiste, não, eu quero que você me perdoe, por favor. Você sabe que você é um cristão, você tem que perdoar. Não, tá bom, tá perdoado. Aí ele fica satisfeito, aquilo lava a consciência dele e ele comete a traição. Esse momento é o equivalente ao suicídio de Judas, onde a consciência do traidor leva ele a mostrar quem ele é e ele tem que satisfazer a sua consciência de qualquer forma, mesmo que não reconheça, não confesse o que fez. Esse é o sinal de que ele vai te trair. Ele pegar o seu perdão, mesmo que seja assim, e você vai perdoar, porque você não tem nada, não tem problema nenhum, você não viu nada, não aconteceu nada aparentemente, mas já está tudo sendo costurado por trás, pelo traidor. Então, às vezes você chega em alguns momentos, inclusive no trabalho, onde tem um traidor já arquitetando as coisas com outras pessoas e tentam te derrubar, tentam te destruir de alguma forma e não conseguem porque Deus impede e Deus te ajuda, Deus te salva.
E o que acontece? Esse traidor, ele costura com outras pessoas para que venham a trair também junto com ele. E começa então as pessoas, quando vem várias pessoas te pedir perdão sem motivo, uma atrás da outra, você vai vir uma grande traição. É a hora de sair, tirar meu time de campo. Tire seu time de campo mesmo, porque a traição vai ser coletiva, tá bom? Se você está num lugar e vem 2, 3 pessoas te pedir perdão, é porque é uma traição coletiva que vai acontecer com você. Cuidado com isso. Te pedir perdão sem motivo. Se tiver motivo, tudo bem, mas não tem motivo nenhum, você não sabe por quê. E 2, 3 pessoas pedem perdão isoladamente, geralmente sozinhas com você. Cuidado com isso, é sinal de que vai haver uma grande traição. Se as pessoas 2 ou 3 pedirem em conjunto, aí há testemunhas, aí provavelmente não é traição. Mas se ela vier sozinha uma, depois vem outra sozinha, uma terceira sozinha, é uma traição que vai acontecer. A pessoa está se lavando a consciência quanto a uma traição que ela vai fazer contra você. E essa traição pode levar você a estar sujeito a questões mortais. Mortais mesmo. Você pode ser até assassinado por causa de um traidor, de tão forte que é o ódio gerado pela ação de um traidor. Então tome cuidado com o traidor. Esse traidor pode estar aonde? Pode estar no seu trabalho, pode estar na sua igreja, pode estar até na sua vizinhança. Pode ser alguém que você conheça e lide em qualquer situação. E ele pode te trair. Por que você diz, estará na igreja? Porque nem todo que está na igreja é servo de Deus. Jesus disse, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Porque tem muitos que estão na igreja, assim como Judas estava entre os apóstolos, alguns são Judas. Então, tome cuidado com isso, tá? Eu estou te dizendo isso com toda franqueza, porque é uma experiência de vida. Eu já passei por traidores. Há algum tempo eu passei por uma traição coletiva e percebi que iria acontecer exatamente por essa dica que estou dando para você. E saltei fora antes que acontecesse. Então, cuidado com os traidores. Eles costumam jogar pessoas contra você de uma forma que as pessoas querem te espancar, querem te violentar, de tanto ódio que as pessoas acumulam contra você devido ao trabalho do traidor. O que Judas fez com Jesus? Ele chegou a um ponto de trair na hora em que todos queriam matar Jesus, e pessoas mataram Jesus por causa da traição do próprio Judas. Também estava tudo esquematizado para que aquilo acontecesse. Quando alguém te pedir perdão por alguma coisa que não te fez, é porque ele está fazendo e você não sabe. E você, quando descobrir, será tarde demais. E é interessante também que o traidor sempre trai alguém melhor do que ele, né? Sempre trai alguém melhor do que ele. A pessoa sempre é mais inteligente do que ele, ou tem um talento especial que essa pessoa não tem. Às vezes a pessoa estudou muito, mas não tem talento. Alguns não acreditam em talento, eu acredito. Existe talento, existe estudo. As pessoas aprendem por estudo, mas a pessoa que tem talento é uma coisa singular. E a pessoa que tem talento, se ela estudar, ela será muito melhor do que aquele que só estudou, né? Que às vezes não tem talento propriamente dito. Então, ele vai te trair porque ele geralmente é parecido com você em alguma coisa. Geralmente ele compartilha alguma coisa com você, mas em nível inferior. E ele quer te trair, e ele vai te trair porque ele quer alcançar o que ele pode alcançar semelhante a você. Ou seja, o traidor tem um ponto de contato contigo, uma semelhança contigo. E essa semelhança, geralmente você é superior a ele. Você sempre é superior a ele por algum ponto, ou seja, por talento, ou seja, por formação, por algum ponto você é superior ao traidor. E assim como Jesus era superior a Judas. Mas Judas era a pessoa talvez a mais confiável entre os discípulos. Acima dele só Jesus, porque Jesus era o mestre. Mas entre os discípulos Judas era a pessoa mais confiável, porque ele era o tesoureiro do grupo. Percebe? Na Bíblia não diz que nos 3 anos do ministério terreno de Jesus que houve outro tesoureiro. O tesoureiro era só Judas. Ou seja, era a pessoa que todo mundo confiava, a pessoa mais confiável. Então, para ele trair alguém, só Jesus, ele não trairia outro menor que ele. Ele teria que ser alguém superior a ele. É uma característica do traidor. Ele pode ser muito parecido, muito bem conceituado, mas ele vai trair alguém parecido com ele, no nível dele. Claro que Jesus estava muito além dele, então a traição de Judas foi muito superior a toda traição que existe. Mas o traidor sempre trairá você ou alguém que tem algum ponto de contato com ele, ou seja, profissional, ou familiar, ou até mesmo da sua aparência,
né? Ou até de suas habilidades, do seu talento, alguma coisa ele vai usar para fazer o ponto de contato. Por quê? Porque ele precisa te derrubar para conseguir o que ele quer. Então, quando ele te derrubar, ele tem que estar pronto para conseguir o que você quer. E para ele estar pronto, ele tem que ser parecido com você. Ter o talento que você tem ou ter a habilidade que você tem. Por isso que o traidor faz sempre isso. Seja o caso mais comum, por exemplo, é esse caso que eu citei logo no início. Nas pessoas que dizem, fulano está de olho na sua mulher. Quando é ele que está de olho. É ele que está de olho. Ou fulano está de olho no seu namorado. Quando é ela que está de olho. Esse é um traidor clássico, e tem uns montes aí, e às vezes gera um problema sério, gera uma violência grande por causa de uma traição imbecil, desculpa o termo, mas imbecil, por causa de um sujeito que simplesmente quer destruir um Judas, um verdadeiro Judas que está na sua vida. Então cuidado com as pessoas, cuidado. Eu já trabalhei para algumas pessoas, e às vezes as pessoas mais ignorantes, eu já reparei que são as melhores. Por quê? Elas são às vezes difíceis de se lidar, mas são pessoas que você pode confiar. Você pode confiar. Se a pessoa for muito agradável, mas tão agradável que você não tem nada relatado contra ela, então cuidado, porque essa pessoa não existe nesse mundo. Então, voltando mais uma vez a quando você for tentar descobrir quem é o traidor, veja as pessoas que estão envolvidas, veja todo o contexto social envolvido. E quando você vê todo o contexto social envolvido, vê as pessoas que estão envolvidas, busque especialmente naquela menos provável de ser o traidor. Essa menos provável talvez seja. Aí você vai ter que reconstruir toda a história, mas você mesmo, não procure ninguém para te ajudar não. Reconstrua você mesmo para descobrir quem é o traidor, tá? Mas às vezes você não vai nem descobrir. Você vai descobrir anos depois, futuramente, quando alguém te contar alguma coisa, você vai ligar aquela coisa a outra coisa, você diz, poxa, foi fulano que criou isso, não foi cicrano. E você está querendo prejudicar um fulano porque cicrano fez alguma coisa que era uma traição. Tome cuidado com isso. Não vá ofender ninguém, agredir ninguém, porque parece que aquela pessoa fez uma coisa e às vezes aparências enganam muito. Se você pensa alguma coisa de alguém, chega para essa pessoa e diz, você fez isso, não fique conversando com os fulano fez isso, e nunca chega para a pessoa. Você nunca chega para ele porque tem medo do atrito, mas às vezes na hora de você chegar, você vai dizer, me disseram que você fez isso, é verdade? Aí você vai explicar à pessoa o que aconteceu, se foi isso ou não. Mas as pessoas ficam tão embranhadas pelo traidor, que as pessoas estão com tanto ódio que não conseguem chegar para você e perguntar se é verdade. Por quê? Porque o traidor ele trabalha tão bem, mas tão bem, é tão ruim essa pessoa, que ela consegue fazer com que as pessoas tenham tanto ódio de você que elas não querem chegar perto de você para saber a verdade. Elas querem simplesmente escrachar com você, elas querem simplesmente destroçar você porque estão com ódio mortal graças a um traidor. Cuidado com os traidores são mortais.